Em 1974, era lançado O Massacre da Serra Elétrica, do diretor Tobe Hooper, onde um grupo de jovens, incluindo 2 irmãos, acabava vivendo um pesadelo nas mãos de uma família canibal. Inspirado pelo caso real do assassino Ed Gein, o filme, com o roteiro de Hooper e Kim Henkel, iria marcar a história do cinema de horror, permanecendo até hoje como um dos longas mais chocantes e perturbadores de todos os tempos. Uma ambientação jamais igualada, levando em conta suas diversas sequências e refilmagem. Eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por terror e suspense. O vídeo de hoje é para já entrar no clima do novo filme da franquia Massacre da Serra Elétrica, cujo título é O Retorno de Leatherface e tem estreia marcada para o dia 18 de fevereiro na Netflix. A ideia do vídeo é compartilhar aí algumas histórias perdidas entre os filmes de 86 e 2003 da franquia, com tramas que até faziam parte do roteiro e chegaram a ser filmadas, mas que por fim foram removidas da montagem para os lançamentos oficiais. Antes então de entrar a vinheta, já aproveita para deixar um like para dar aquela força e de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Bora então relembrar aí algumas das histórias perdidas dos filmes do Leatherface. Em 1986, era lançada a primeira sequência da franquia iniciada nos anos 70, O Massacre da Serra Elétrica 2, também dirigido pelo Tobe Hooper. Apostando forte no humor e no sangue, o segundo filme contava a história de uma radialista que, após transmitir um crime sendo cometido ao vivo, acaba virando alvo da família de canibais. Em paralelo, temos o tio de Sally Franklin tentando descobrir o paradeiro dos responsáveis pelo que aconteceu com seus sobrinhos, os irmãos do primeiro filme. Apesar do bom entrosamento da equipe enquanto o filme estava sendo feito e também da paixão que todos os envolvidos guardam até hoje em relação ao filme, algumas coisas foram meio conturbadas enquanto ele estava sendo feito. O filme sofreu um grande corte no orçamento quando as filmagens já tinham sido iniciadas, o que fez com que o roteiro tivesse que ser reescrito constantemente. Acontecia às vezes de uma cena estar sendo filmada e o roteirista ainda tá escrevendo aquela cena, só para ter uma ideia da tensão que eles enfrentaram. Ainda assim, uma parte importante da história envolvia os 2 novos personagens da franquia, o Left, interpretado pelo Dennis Hopper, e a Stretch, interpretada pela Caroline Williams. No primeiro corte do filme, que representava a visão idealizada tanto pelo diretor como pelo roteirista, existia uma subtrama de uma filha ilegítima do Left, que seria desenvolvida enquanto o Left tentava descobrir o que aconteceu com seus sobrinhos. A radialista Stretch, que seria a tal filha, e toda essa subtrama acabou sendo removida porque os executivos da Canon Pictures na época acreditavam que o público queria ver os canibais do primeiro filme e não iriam se interessar tanto pelo desenvolvimento dos demais personagens. Like stunned that the film was funny, which if you read the script, you would know that it was funny intentionally. I don't know why they didn't get that, but that was the moment at which things changed. They did whatever they wanted to do. A Caroline Williams, que interpreta a Stretch, disse que foi uma pena que grande parte da história desses personagens foi perdida com isso, e que era muito importante para o desenvolvimento deles. The whole movie is about family and the craziness of family and families moving apart and coming together. All of that storyline was lost, and it was really, it was pretty terrific. You know, there were some really terrific moments that I think would have fleshed the whole thing out and made it a lot more entertaining. Não tem como não amar a Stretch, pra mim ela é uma das personagens mais carismáticas da franquia. E mesmo que por fim eles não tinham gostado que grande parte da história tinha sido cortada, eles só estavam felizes que pelo menos o filme ia ser lançado e que eles tinham finalmente conseguido concluir esse projeto. I don't really have any complaints about the product that Canon created because there was nothing anybody could do about it. We're glad that the film is the film because people don't get to make movies, you know? E levando em conta todos os filmes que foram feitos depois do original, é o que eu mais gosto, porque conseguiu oferecer uma história que é completamente diferente do original, e não tenta só replicar o que tinha sido feito no primeiro filme. Texas Chainsaw Massacre 2. The buzz is back.
directed by Tobe Hooper. Pulando para 1990, tivemos o lançamento de Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica 3, que deixava o humor um pouco mais de lado para voltar a adotar aquele tom mais sério. Tem bastante homenagem a diversos momentos do primeiro filme, como por exemplo o tatu na estrada, ou o estranho que quer tirar uma foto e cobrar ali que você não consegue saber quais são as reais intenções dele. A gente tinha aí uma nova família e uma nova dinâmica, mas no geral a premissa era a mesma. Assim como no segundo filme, nesse terceiro também rolou aí algumas desavenças criativas entre os grandes executivos e os realizadores do filme. A franquia agora estava nas mãos da New Line, e só para ter uma ideia de como os bastidores estavam sendo meio tensos, o diretor chegou a ser demitido ali no meio do processo. I was fired. Then I got a phone call like Sunday night, and I was rehired. Within those 2 days, they couldn't find a director that they wanted to replace me with. E até o final chegou a ser alterado porque as primeiras exibições testes não estavam sendo muito positivas. Fora também que o filme sofreu inúmeros cortes da censura. Em exibições prévias do filme, notou-se que o personagem Benny, interpretado pelo ótimo Ken Foree, se tornou um personagem muito querido, e por isso foi filmado um novo desfecho onde ele sobrevivia e reencontrava a Michelle, a protagonista da parte 3. E de fato, esse é um dos personagens mais carismáticos do filme, tanto que se até fica meio mal ali no final, quando ele não consegue sobreviver. Mas aí de repente, do nada, ali na última cena, ele aparece de volta vivo para salvar a protagonista com só um machucadinho na cabeça. Até a primeira vez que eu assisti esse filme, eu até achava que era uma sequência de sonho. Até o Leatherface aparece vivo nesse final, que também não faz lá muito sentido depois de ter levado tanta pedrada na cabeça. Mas esse não era o único desfecho da parte 3. Tem um final alternativo, onde a gente tem um retorno de uma personagem que não teve um desfecho tão claro assim na versão lançada oficialmente. Depois de dar diversas pedradas na cabeça do Leatherface, a Michelle tá andando lá sozinha por uma estrada até avistar um carro de polícia chegando perto dela. Ela acha que ela vai ser salva, que ela vai conseguir ajuda, mas é aí que ela avista a garotinha no banco de trás, até segurando aquela bonequinha sinistra de esqueleto que ela chama de Sally, dando aí um desfecho pessimista para a história, em que a Michelle provavelmente não ia conseguir escapar daquela situação. Levando em conta tudo o que acontece ali no terceiro ato do filme, pra mim, esse final alternativo faz muito mais sentido, mesmo que nele o Benny não sobreviva. Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3. Já em 1994, Kim Henkel, que tinha escrito o roteiro do original ao lado do Tobe Hooper, retornava aqui agora na direção de um novo capítulo da franquia, o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. E a história do quarto filme era focado em dois casais que terminava sua noite de formatura em uma fazenda com uma família bem estranha. Uma subtrama totalmente removida do corte dos cinemas da parte 4 envolvia a personagem Jenny, vivida pela atriz Renée Zellweger. Presente na versão do diretor, a perturbadora cena que acontece logo na abertura do filme entregava a informação de que o padrasto dela cometia abusos constantes e a ameaçava caso ela contasse algo para sua mãe. Isso acabou resultando em duas versões do filme, que inclusive tem o título diferente nos créditos iniciais, A Nova Geração e O Retorno. E essa informação sobre a vida da Jenny a gente só tem na versão do diretor do filme, que traz aí um novo olhar para o desenvolvimento da personagem. You aren't scared? Have a look behind you. A long night, boys. I could use a little action. The return of the Texas Chainsaw Massacre. E pouco menos de 10 anos depois, na década de 2000, era lançado o remake O Massacre da Serra Elétrica, produzido pelo Michael Bay e que tinha Jessica Biel à frente do elenco. O filme foi lançado em 2003 nos cinemas dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil chegou com bastante atraso, só em fevereiro de 2005. 120-page script, I think, and every page equals 1 minute of screen time. We always knew it would be, at the end, a 90-minute long movie. There's only, a limited amount of tolerance that people have. So we knew some stuff would go.
Apesar de mudar algumas coisas, adicionando novos elementos, a premissa era basicamente a mesma do clássico de 74. Mas, assim como o longa de 86, este aqui teve uma subtrama totalmente cortada que era relacionada à protagonista. Erin, interpretada por Jessica Biel, estava grávida no corte original, o que explicaria o fato dela não querer beber e ficar brava com as drogas presentes na van, situações que permaneceram no corte oficial, e com isso, o filme tinha alguns momentos a mais com os personagens conversando sobre como lidariam com isso. No processo de montagem do filme, o diretor achou que esses momentos acabavam atrapalhando o ritmo da história, fazendo com que a ação demorasse para acontecer de fato. E ainda sobre a Erin, em certo ponto do processo de montagem, o longa também mostrava o que tinha acontecido com a personagem anos depois de escapar do Leatherface, algo que era dividido entre um início e final alternativo. O longa abria com Erin dando uma entrevista em uma instituição psiquiátrica para contar a sua história. Outra coisa que mudava também completamente o rumo é que a Erin dizia que a polícia tinha pego a pessoa errada, porque ela teve acesso às fotos da autópsia e tinha certeza que aquele homem não era o Leatherface, porque nas imagens ele estava com os dois braços. E a gente bem sabe que a Erin cortou um deles lá no final do filme, o que acabava deixando aí em aberto de que o Leatherface ainda estava vivo. Esse foi um final que não foi tão bem recebido nas exibições testes, porque o público não tinha gostado de ver a Erin com um destino tão infeliz em uma clínica psiquiátrica. O desfecho, com ela só fugindo, tendo um final feliz de ter conseguido vencer aquela família, dava uma sensação melhor no público, de que ela realmente tinha vencido os vilões. Fora também o fato de que esse início aí da Erin dando uma entrevista já entregava que ela tinha sido a única sobrevivente. Tudo bem que no original a gente sabe que a Sally sobrevive ao massacre, mas aqui era uma reimaginação e muita coisa estava diferente também. Por fim, poderia não ser a Erin a única sobrevivente. I felt that the baby, which you never see, is not really that much of an emotional trigger. If Kemper dies and we don't feel sad about him, or sad for Erin, have a feeling of loss, then we did something wrong. Acho que a decisão do diretor Marcus Nispel em cortar toda essa subtrama da gravidez foi bem certa, porque realmente ela ia atrasar aí todo o começo da ação e ia dar uma quebra no ritmo do filme. Mas e aí, você já conhecia essas histórias que ficaram de fora da franquia? Comenta também aqui embaixo qual que é a sua sequência preferida. A minha continua sendo a de 86. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like aqui para dar aquela força e de se inscrever, porque aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Não vejo a hora de assistir aí o novo Massacre. Bons filmes e até o próximo vídeo.